Bom, dando prosseguimento às videoaulas, agora a gente vai aprender a editar um tema, né? Então, para a gente editar um tema é necessário que, né, a gente comece a utilizar essa ferramenta aqui, editor, tá? Que vem no Arquivio, e a gente precisa iniciar a edição. Sem iniciar a edição não tem como a gente, por exemplo, adicionar um polígono adjacente ou recortar, né, qualquer tipo de feição no arquivo vetorial. Então, o primeiro passo é iniciar a edição. Tá? O que acontece? Aqui nós temos que verificar se o alvo da edição está sendo o arquivo desejado. Nesse caso a gente só tem um plano de informação, mas a gente poderia ter mais de um. Então é importante indicar aqui no alvo qual o tipo, né, qual o arquivo vai ser editado. Então a primeira opção é criar aqui uma new filter, que é criar uma nova figura, né? Então com esse lápis aqui a gente pode desenhar e criar uma figura aleatória, né? Por exemplo, eu posso digitalizar alguma feição em cima da imagem de satélite. Estou criando uma figura aqui. O próximo ferramenta de edição é a ferramenta de cut, né? São as mais utilizadas. Criar a ferramenta de cut, que corresponde a recortar. Então, na ferramenta de cut, eu utilizo também o lápis, sempre utilizando o lápis, né? É importante que o polígono a ser cortado ele esteja selecionado, ou seja, essa linha externa aqui tem que estar em azul. Então, para recortar um polígono, por exemplo, esse polígono aqui eu vou dividir ao meio, né? Eu tenho que começar fora dele, faço todo o trajeto que eu quero recortar aqui e termino fora com um clique duplo. Então, com um clique simples para iniciar e clique duplo para finalizar. Então, clicando fora, eu consegui recortar esse polígono. Uma outra ferramenta interessante é a ferramenta de autocompletar, que é essa ferramenta aqui, que é a ferramenta para a gente fazer um polígono adjacente, ou seja, um polígono que está aqui na vizinhança, certo? Então é importante aqui sempre também o polígono ele está selecionado, tá? Porque só com o polígono selecionado a gente vai ter a opção, né, de criar um polígono adjacente. Por exemplo, vamos supor que aqui do lado eu tenha um desmatamento, né? Então aqui eu vou criar um polígono adjacente. Só que quando a gente está trabalhando com a ferramenta de autocompletar, a gente, ao invés de recortar, a gente inicia dentro do polígono a ser autocompletado, né, que vai ficar vizinho, e termina dentro do polígono dessa maneira, com um clique para iniciar, né, e com 2 cliques aqui dentro do polígono também, a gente finaliza. Dessa forma, vejam que, né, a gente tem um polígono aqui adjacente, ó. Então eu não precisei percorrer todo esse perímetro dessa área aqui, o que causaria erro, o que causaria falhas, né? Então dessa forma a gente utiliza, ó, essa ferramenta para poder criar um polígono adjacente. Então veja que eu iniciei dentro do polígono e com 2 cliques vou terminar, ele vai criando polígonos adjacentes. Agora a gente tem uma terceira opção, que é criar uma nova figura. Tá? Só que o que acontece? Vamos supor que a gente tenha esse polígono aqui selecionado e eu quero criar uma figura aqui dentro. Então, quando a gente tem esse tipo de sobreposição entre uma figura e outra, é interessante que a gente faça o procedimento de intersecção. Tá? Porque através desse procedimento de intersecção, a gente vai subtrair a área maior da área menor. Tá? Ele não vai somar as duas áreas. Então, aqui a gente vem na opção criar, né? Vou criar aqui um polígono em cima de outro, né, que vai fazer a intersecção. A gente vai, seleciona os dois, tá? Vai lá em editor, tá? Intersecção primeiro, depois editor novamente, clipe, e aí dá ok, ó. O que aconteceu? Se a gente vir agora, ó, e deletar, essa área tem que ficar vazia, né? Ou seja, a gente conseguiu subtrair e depois clipou uma informação da outra. Então essa é a maneira certa da gente fazer um polígono adjacente. A maneira errada é o seguinte, ó. Se a gente clicar aqui, por exemplo, e for fazer um outro polígono, se a gente não subtrair, o que é que vai acontecer? Eu vou dar um del aqui, pode deletar, né? Que esse polígono ele não vai estar subtraído, ou seja, quando a gente for calcular essa área aqui, sendo essa tipologia 1 e essa tipologia 2, essa área aqui ela vai dar bem maior do que deveria ser, né, já que eu vou somar toda essa área aqui juntamente com a área desse polígono. Então é importante, toda vez que a gente está trabalhando com sobreposição, criando um polígono sobreposto a outro, que utilize essa ferramenta de intersecção e clipe.